Então, esses mapas aqui, na verdade, quem realizou fui eu junto com, com colegas de vocês, né? A gente escreveu um artigo para uma revista pautado nos dados da OMT, que a gente encontrou disponíveis no portal lá do Banco Mundial. Porque até então esses dados eram pagos, né? E a gente encontrou enfim, essa série disponível e resolveu utilizar para fazer esses mapas, tá? Bom, então, né? A gente tem aqui esse fluxo, só 5 países no mundo, nessa cor mais escura aqui, né? Então esse N é o número de países e aqui os cinza são os que não têm dados disponíveis, né? Então isso é uma realidade, por exemplo, Somália não tem dado disponível, enfim, tem alguns países que não têm essa informação, né? E esse N aqui é o número de países, né? Esses dados, então, eles são coletados pela Organização Mundial do Turismo, né, que recebe, que faz de todos os países, tá? Então eu tenho 5 nações aqui que são as que mais recebem visitantes, né, de 44 a 80 milhões por ano, né? Então a França aqui é a que mais recebe, se eu não me engano, está na casa dos 80 milhões por ano, né? Depois Espanha, enfim. Então a gente nota esses 3 países aqui na Europa, né? Esse sul da Europa, os Estados Unidos, né? E a China, tá? Como esses principais emissores, né? Receptores, perdão. E depois países que estão, enfim, que são importantes também, né? Esses em laranja aqui, assim, essa questão do norte da Europa, o próprio México, né? Aqui o sudeste da Ásia, né? Malásia, enfim. E outros que recebem menos, né? Então o Brasil estaria nessa categoria aqui, né? Dos que recebem de 6 a 13 milhões, Brasil, Argentina e outros países. Então o que a gente nota, né? É que o principal fluxo turístico está no norte do globo, né? Os países do sul acabam recebendo menos. Isso porque, de alguma maneira, os países do sul são distantes dessas nações aqui, que são as que têm mais recursos, mais renda, enfim, as pessoas viajam mais, né? Então o turismo é um fenômeno que ele conta muito com esse fluxo de proximidade, né, entre os vizinhos. Então, como os nossos vizinhos aqui, enfim, não tem tanta renda disponível para viagem, né, a gente recebe um fluxo menor. E por outro lado também a gente está distante desses grandes centros emissores, né? A distância de voo, por exemplo, daqui para a Europa é, não sei, 9 horas por aí, né? Enquanto que, digamos assim, esses países têm outros destinos mais próximos, né? E tão aprazíveis quanto, talvez, o nosso país, né? Então é algo que tem a ver assim com a posição geográfica, né, e também com o modo como as diferentes nações estão vinculadas às redes de transporte. Por um outro lado, né, se esse aqui é o gráfico das chegadas no total, isso varia um pouco se eu considero as chegadas internacionais por habitantes. Então se eu pego, por exemplo, o número de chegadas que cada país recebeu e divido pela população que esse país tem, né, a gente nota que o mapa já varia um pouco, né? Então, por exemplo, aqui na Europa, né, a Espanha ela recebe menos visitantes do que a França, né? Por um outro lado, proporcionalmente à sua população, o turismo acaba tendo um peso mais importante nesse sentido, né? Então a gente vê que isso acontece com outros países aqui, como esses aqui dos Balcãs, né? E em relação à América do Sul, a gente vê o peso do Uruguai. Então o Uruguai recebe bem menos visitantes, tanto do que o Brasil quanto da Argentina. Mas se a gente considerar a proporção de habitantes que tem o Uruguai, né, o turismo acaba tendo um papel mais importante nesse país do que para os seus vizinhos, tá certo? Um outro fato também, né, é um pouco isso, que como esses indicadores são de chegadas internacionais, né, nessas regiões, voltando aqui um pouco ao mapa anterior, né, em que eu tenho mais países, claro que cada um desses aqui já cruza, né, uma fronteira e já conta como um dado. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um fluxo muito grande de turistas domésticos, né, mais ou menos estimado na casa dos 200 milhões por ano, que seria maior que o número internacional da França, né, que são 80 milhões, mas como são viajantes internos, acaba não sendo calculado, né, por esse indicador, até porque é difícil, imagina parar todo mundo e perguntar, não tem esse controle de fronteira, né, para fazer toda essa contagem. Aqui o modo como esse número de variações ele tem mudado, né, ao longo do tempo, então a gente fez uma comparação do começo da série, que era em 2006, começo da série a gente pegou, era em 2006 isso, né, com o final, que era em 2016, né, e viu como é que foi essa mudança. Então a gente vê que eu tenho alguns países em que o turismo diminuiu, né,
principalmente aqueles em que eu tenho alguma crise política, como é o caso da Venezuela, como é o caso aqui dos países árabes, da Ucrânia, né? E, por um outro lado, os países mais centrais, assim, da Europa, Estados Unidos, enfim, China aqui, eu tenho uma certa estabilidade, né, nesse movimento. Então, eles já têm um fluxo alto e esse fluxo alto acabou se mantendo, né? E onde é que estão as novas zonas de crescimento? Onde é que o turismo está se expandindo recentemente, né? É justamente nesse Sudeste Asiático aqui e na África, né? Um pouco também aqui na América do Sul, que são zonas novas, de alguma maneira, né? Em que eu tenho poucos visitantes, então a expansão ainda é possível, né? Nesse sentido. Bom, esse quadro vai mudar bastante nos próximos anos, talvez, né? Com essa, enfim, teve uma queda geral do turismo agora. E essa região aqui da Ásia, particularmente, muito beneficiada por um acordo que eles fizeram com a China, né? Um acordo de liberação do tráfego aéreo, né? Então aumentou bastante o fluxo aqui por conta disso, né? Esse outro dado aqui, né? Então aqui a gente está falando de chegadas, né? E a variação das chegadas. Esse outro indicador aqui é a receita do turismo internacional por chegada, ou seja, eu tenho também o cálculo, né, de quanto cada visitante gasta num país, tá? Então eu tenho, por exemplo, o caso da França, que é o país que mais recebe gente. Por outro lado, as pessoas que visitam a França gastam pouco, digamos assim, né, proporcionalmente por chegada, porque talvez são viagens mais curtas, enfim, né? Em compensação, tem países que recebem menos pessoas, mas quando a pessoa visita, ela acaba gastando mais no país, né? Como é o caso, por exemplo, da Austrália. Se a gente for pensar assim, uma viagem para a Austrália enfim, um país um pouco distante, né? O pessoal, quando visita a Austrália, acaba ficando mais tempo, então logo tem um gasto maior nesse sentido, né? Ou como, por exemplo, aqui a Líbia, né? Que tem poucos visitantes, mas esses visitantes acabam gastando bastante no país, né? Porque é um turismo mais vinculado a resorts, enfim, outra, né? E aí eu tenho essa variação, a gente pode ver aqui nessa escala, né? Por exemplo, essa cor vermelha mais escura é entre 3.200 e 5.200 dólares, né? Por chegada. Então, cada pessoa gastou mais ou menos de 3.000 a 5.000 dólares nesses países aqui, né? E são 6, né? Alguns eu não consigo ver porque eles são muito pequenos, assim como Singapura, enfim, né? Que é a própria Suíça, né? Importante nesse sentido. Então o Brasil, nesse quadro aqui, ele está nesse ponto aqui, ó, que recebe de 853 a 1.200 dólares por chegada. Então, se a gente for ver, por mais que a gente receba menos visitantes do que desse conjunto do norte, aqui, digamos, né? Proporcionalmente, o Brasil recebe uma receita maior do turismo, né, por chegada do que a França, por exemplo, né? Então, acho que isso é um dado importante para a gente relativizar um pouco essa distribuição, né, de como é que o turismo acontece nesses países, né? Então a gente vê que nesse mapa aqui é muito mais... não tem essa divisão norte-sul tão clara, né, quanto esse daqui ou como esse daqui, né? Esse aqui, número, quantidade de chegadas, e aqui a receita por chegada, né? E o turismo, como eu comentei, é algo principalmente acontece muito, né? Esse fluxo entre países vizinhos, né? É o principal tipo, né, de fluxo, mais do que esse de longa distância, né? Aqui a chegada por habitantes, né? Eu já comentei. E a gente viu que tem uma diminuição aqui, né, no número de visitantes nesse norte da África aqui, tal, que a gente já tinha visto. Aqui os gastos do turismo internacional. Então aqui a gente está num ponto de vista inverso, né? A gente não está vendo os países da perspectiva de receptores de visitantes, né, mas da perspectiva de emissores, né? Ou seja, de como é que eles mandam visitantes para fora. Então quais são os principais países que emitem turistas, né? A gente, por exemplo, na Europa a gente já vê uma inversão, né? A gente tem esses países do norte que visitam mais os países do sul, né? O pessoal do frio buscando o calor, enfim, né? Aqui Estados Unidos e Canadá, Rússia, China, Japão e Austrália, né? Então um pouco essa questão dos países com uma receita maior, né? Que acabam sendo os principais emissores, né?
Arábia Saudita aqui, né? Mas nesse quadro é interessante a gente ver que se o Brasil ocupa, ele está mais ou menos na 50ª, né, 54, se não me engano, a posição no ranking, né, de países que recebem visitantes, no ranking de países que emitem visitantes ele já está entre os 20, né, então a gente manda bastante gente para fora nesse sentido, né, a gente está aqui nessa escala de 13 para 19 bilhões de dólares por ano, né, em média, enviados que os brasileiros gastam no exterior, né. Então a gente tem essa vinculação bastante grande do nosso país emitindo visitantes, né, para o resto do globo também. Aqui como é que esses gastos variaram, né, nesse período. Então, esses em amarelo aqui, em que houve uma diminuição, né, enfim, os países da África, a gente vê aqui, principalmente aqui uma diminuição dos gastos na Inglaterra, na Itália, né, e aqui onde houve um aumento, né, então esse aumento bastante forte da China, enquanto emissor de visitantes internacionais, né, Tailândia, acho que é Camboja também, né, e uma diminuição do Japão aqui. E na América do Sul aqui, esse aumento principalmente enfim, desses países aqui, né, Uruguai, Argentina, que para nós, em certo sentido, é interessante, né, porque são os nossos principais emissores de turistas, né. O Brasil recebe a maior parte do fluxo desse conjunto aqui, né. É Argentina e depois Estados Unidos, né, os principais emissores para o Brasil. Tá? Bom, aqui alguns dados da própria OMT, né, em relação à variação que o turismo internacional teve com o coronavírus, né? Então, essa daqui são algumas das crises globais. Então, a gente vê que naquele primeiro gráfico lá que mostrava a ascensão, né, do turismo internacional, tem alguns dentes, assim, algumas quedas, né, vinculados principalmente a esses momentos de crise. Né? Então, a gente já teve crises anteriores, como, por exemplo, a SARS, como o 11 de setembro, né, como a crise global de 2000 e 2008, né? Então a gente nota aqui como é que foi essa diminuição e o tempo que levou para se recuperar, né? Então, 11 de setembro, em geral, teve uma recuperação em 5 meses, a SARS em 5, né? Essa crise econômica global em 10, né? Depois da queda, quando é que voltou a subir de novo, né? Então, essa variação aqui nos últimos anos, a gente vê no 11 de setembro essa queda, 2003 aqui a epidemia da SARS, 2009, né, em relação a essa crise global, e também aqui a gente teve o H1N1, né, e aqui 2020. Então, a gente vê o quanto essa crise de agora, ela é, de alguma maneira, algo sem precedentes, assim, né, com essa queda muito, muito acentuada no turismo internacional, né. Aqui eu tenho uma mudança de menos de 30%, né? Por enquanto isso daqui era dado até abril, claro que isso aqui já deve ter aumentado, né? Então a gente vê assim como é que a coisa estava andando, olha só, de 2000 teve esse ponto aqui, né? Mas tinha sempre essa ascensão, né? E em 2020 a projeção é que a gente volte para os mesmos níveis de 2011, 2012, por aí, né? Então essa queda de 30% mais ou menos no turismo internacional. E aqui, para vocês terem uma ideia, nesse gráfico aqui mostra, né, como é que estava o número de chegadas, né, em janeiro. Então, em 2020 estava muito semelhante a 2019. Essa linha cinza aqui é 2019, né, como é que foi o ano passado. E aqui 2020. Né, a gente vê essa queda bastante forte aqui. Né, e como isso mudou por região. Né, eu tenho algumas regiões que foram mais afetadas, como a Ásia, no começo, claro, né, tem esse começo da expansão do vírus lá, depois a Europa, enfim, né, e em relação aos meses aqui, como é que foi indo esse declínio, né. Então, em junho aqui eu tenho uma diminuição de 65%, bastante forte, né. Bom, pessoal, então eu acho que esses mapas, esses indicadores, eles nos ajudam, né, justamente a entender essa dinâmica do turismo internacional, né, e, enfim, vou disponibilizar para vocês o artigo esse que escrevi junto com a colega de vocês, né, com a Carolina e com outro colega do RI, o João, e me coloco daí para a gente debater, né. Também tem um artigo da Super Interessante, de uma revista, é uma coisa bem curtinha, assim, né, que eles procuram responder por que o Brasil não recebe mais visitantes. E, na verdade,